a todos. O nosso convidado hoje do Espaço Saúde é o Fabiano Tavares, coordenador da residência terapêutica. Olá, Fabiano, tudo bem? Olá, Clara, tudo bem? Fabiano, eu queria que você explicasse para a gente qual é o real papel da residência terapêutica. Ela é a única na Baixada? Eu sei que é a primeira do Guarujá, mas na Baixada ela é a única ou tem alguma outra cidade? Ela é a primeira na Baixada. Santos tem um modelo que eles estão colocando em prática ainda, não é uma residência terapêutica, né? Eles até chamam de residência terapêutica, mas não é um serviço de residência terapêutica. Estão adaptando para poder entrar nos moldes que exige o Ministério da Saúde para poder, aí sim, funcionar plenamente como uma residência terapêutica. A nossa é a primeira aqui na Baixada. Quais são as exigências do Ministério da Saúde para ter uma residência terapêutica no município? Então, a residência terapêutica é um serviço, equipamento da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que faz parte da Diretoria de Atenção Básica do município, da Secretaria de Saúde. E a exigência é que eles tenham uma rede de atenção psicossocial, com os CAPs, com o ZAFA, próximo à moradia, e que tenha uma moradia, uma casa, né? Uma casa para poder abrigar esses egressos de hospital psiquiátrico. É isso que eu ia perguntar, quantas pessoas hoje no Guarujá estão na residência terapêutica e quais são por que eles vêm para lá? Então, hoje nós temos 6 moradores na nossa residência terapêutica, 3 homens e 3 mulheres. Eles são egressos de hospital psiquiátrico ou de hospital de custódia, né, os antigos manicômios judiciais. Mas assim, eles estavam lá e eles são todos da cidade, vêm de alguma outra, eles são de alguma outra cidade, e aí como Guarujá é a cidade que tem a residência terapêutica, acaba acolhendo essas pessoas. Isso, dos nossos 6 moradores, 5 são do Guarujá e só uma, Dona Maria de Lourdes, que foi a última a chegar, que é do município de Santos. Qual é o histórico dos pacientes que estão na residência terapêutica? Eles são egressos, são pacientes que estavam internados em manicômios, né? E com essa reforma psiquiátrica, tem 20 anos, 15 ou 20 anos que teve início, eles acharam por bem tirar essas pessoas desses serviços, né? Onde eles eram maltratados, foram constatados abusos, tanto de médicos como, enfim, não era o serviço adequado para cuidar desses pacientes. Alguns em alta já e que não tinham para onde ir. Então, eles não tinham casa ou não tem parentes também que não aceitam e não querem eles de volta. E todos eles têm algum problema psiquiátrico? Todos têm problema psiquiátrico. Alguns graves. Nossa residência terapêutica é tipo 2, porque pela portaria do Ministério da Saúde tem o tipo 1, que é para egressos, mas que tem... Quando você fala egressos, são ex-pacientes? Isso, são pessoas que estão saindo do hospital psiquiátrico, né? Estão retornando. Então, há mais de 2 anos, tem que estar há mais de 2 anos, há 2 anos ou mais, ininterruptos no hospital psiquiátrico para poder vir para a residência terapêutica, né? Então, todos eles têm uma história muito singular. Então, isso também tem que ser visto pelo serviço, porque cada um tem a sua história, o seu sofrimento. A sua particularidade. A sua particularidade. Alguns foram abandonados pela família, outros têm contato com a família ainda, porém a família não quer mais, né? Por algum motivo. Uns não querem, uns não podem absorver essa pessoa de volta em sua moradia. Mas assim, eles seguem um tratamento na residência, tipo... tomam um remédio, eles têm que seguir alguma orientação médica? Sim, eles têm a medicação deles, eles fazem acompanhamento no CAPS. No nosso caso, eles são todos do CAPS 3, fica próximo à residência. O CAPS 3 é Centro de Atenção Psicossocial. E o CAPS 3, da Adriano de Dias dos Santos, nossa casa fica na Vicente de Carvalho, em Jardim Boa Esperança, então é bem próximo. E a parte clínica eles fazem na USAFA Jardim Boa Esperança. Entendi. A residência terapêutica, Fabiana, ela não é uma unidade de saúde, ela é como se fosse uma casa, um abrigo? Isso é uma moradia, né? É só uma casa, tem que ser visto como uma casa comum ali no bairro. Porque os hospitais psiquiátricos, eles são bem distantes dessa área urbana.
se for visitar, a maioria dos hospitais psiquiátricos são longe, são distantes, são afastados dessa área urbana. Então, dos objetivos é trazer essas pessoas para o convívio na área urbana, né? No meio da comunidade de novo. Então, é uma casa, a gente não tem placa, a gente não tem registro como unidade de saúde, né? Nós estamos cadastrados no Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde do município, mas não como unidade de saúde. É residência terapêutica, uma casa, toda a rotina ali é de uma casa mesmo. De uma família que vive normal. E assim, eles têm horário, eles ficam livres, na casa não tem aquela coisa de ficar, você não pode sair. Por exemplo, no hospital psiquiatra, eu acho que eles nem podem sair, né? Ficam só recebendo medicação e tal. Essa é uma diferença de quem vive na casa, na residência terapêutica. Isso, no hospital eles são trancados mesmo, são fechados, regime fechado. Na residência terapêutica, eles estão voltando a esse convívio com a sociedade. Então, eles também têm que ser inseridos na comunidade, né? Nos serviços mesmo oferecidos ao público em geral. Então, eles têm esse direito de ir e vir. É lógico, como está dizendo, a nossa residência terapêutica é tipo 2. Então, ela abrigou alguns moradores que precisam de mais cuidados, né? Alguns com limitações físicas, outros com problemas mentais um pouquinho mais severos. E aí a gente tem uma tensão também, porque pode ter o risco dele sair e se perder, não que ele não queira voltar, ou de sair e não querer voltar mesmo. Mas nós também não podemos mantê-los presos. Esse modelo foi extinto já, e a gente está tirando eles já por isso, para eles terem de volta, na verdade, os direitos humanos deles, né? Eles têm que readquirir que foram retirados, né? Que foram retirados durante todo o modelo antigo psiquiátrico que a gente teve como modelo, né, do sistema. Deles todos sabe quanto tempo, por exemplo, um exemplo de algum deles, quanto tempo que ficou no hospital psiquiátrico? Tem, todos eles com bastante tempo. Nós temos o Tiago, que foi com 12, 13 anos, saiu com 28, ficou por lá uns 15 anos, no Hospital Vera Cruz, em Sorocaba, região de Sorocaba, que é um hospital um dos piores, não hoje, né, mas antes da reforma, constatado que ele era um dos piores que havia no sistema. Temos a Dona Maria de Lourdes, que chegou recentemente, tem um mês mais ou menos. Ela veio do Hospital Santa Cruz, lá de Salto Pirapora, e a Dona Maria de Lourdes ela foi deixada pela família na Casa André Luiz, em Guarulhos, quando ela tinha 12 anos. A Casa André Luiz seria o que? Era uma... A Casa André Luiz não é da psiquiatria, é um outro tipo de serviço para portadores de deficiência. E aí ela, com 27 anos, em 1983, mais ou menos, ela sai e aí ela é transferida para o Hospital Santa Cruz, onde ela permaneceu até mês passado, agora ela vai completar 63 anos. Então agora, com 62, 63 anos, a Maria de Lourdes tem de volta esse convívio numa residência, apesar dela ser uma dessas que não tem a família ao lado dela, ela tem a liberdade, ela tem de novo o prazer de morar... A dignidade. A dignidade de morar livre, num lugar livre, onde ela pode ir, vir, onde ela pode ter escolhas, onde ela pode ajudar, ela pode ter os afazeres, o dia a dia de uma residência, que ela, no caso, nem teve muito, porque com 12 anos ela foi já mandada para lá e teve retirado todos esses direitos. Na residência, eles fazem os serviços domésticos ou tem alguém, ou eles não podem fazer por conta de terem essa limitação de tomar remédios, essas coisas? Porque geralmente algum deles sempre tem algum problema de saúde, né? Sim. No nosso caso, todos colaboram, eles podem e devem fazer. Uma das funções dos cuidadores da nossa equipe é colocá-los mesmo, inseri-los de novo nessa rotina do cuidar da casa, né, do fazer as atividades da casa. Fazer com que eles se sintam úteis. Eles se sintam úteis. E aí eles dividem as tarefas, é lógico, sempre tem um que não quer fazer, como uma família normal. Tem aquele que quer ficar deitado, preguiçoso lá e não quer fazer nada, tem aquele que faz tudo, aí tem aquele que faz tudo e reclama porque o outro é preguiçoso, mas no dia seguinte está fazendo. Então eles fazem sim, eles têm que fazer. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o bate-papo com o Fabiano.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos com o Fabiano e agora vamos entrar num outro bate-papo dentro do mesmo assunto, mas Fabiano, essas pessoas, a gente sabe que elas estão sendo inseridas novamente na sociedade para recuperar a dignidade que foram retiradas, né? E assim, eu convivo um pouco próximo do Fabiano e conheço a realidade da casa. Talvez por isso Deus dá para a gente funções que a gente consegue apresentar trabalho de pessoas que nem o Fabiano, que não é só o salário que faz a diferença, acho que tem que ter amor, dedicação e principalmente amor às pessoas. E aí eu vou fazer uma pergunta nesse sentido. Que o Fabiano, ele leva esses moradores para a praia, ele leva para o shopping, ele leva para o cinema. E eu queria saber o seguinte, tem alguma resistência das pessoas quando você chega, por exemplo, num restaurante, que as pessoas percebem que as pessoas que estão com você têm uma certa limitação? Sim, tem resistência, as pessoas ainda não estão preparadas, né, para receber essas pessoas no convívio no meio da comunidade. A gente tem resistência até no próprio bairro. Ali eles estranham, porque são pessoas diferentes, pessoas com um sofrimento mental. É caso que, às vezes, dentro da própria família, eles já afastam, eles mesmos se afastam, ainda mais não sendo da família. Mas, fora isso, quando a gente vai em algum passeio, sim, as pessoas olham com um olhar diferente, a gente nota, mas para eles está tudo bem. Eles, diferente da gente, quando alguém olha para a gente nota que está olhando com algum certo preconceito, né? Eles não, eles encaram numa boa. Eles já sofreram tanto na vida que esse olhar com preconceito das pessoas talvez me atinja mais do que os moradores. E aí a gente também tenta não levá-los em lugares onde vai gerar esse conflito muito grande, para não ficar chato para as pessoas, né? Para eles mesmos, os moradores, e também para as pessoas que têm esse pensamento. Acho que é um serviço novo, ainda a gente tem que fazer esse trabalho de aceitação com a comunidade, com o município todo, mas é bem recente, a gente tem 1 ano e alguns meses, 2 meses de fundação do serviço, e eu tento não expô-los também, né? Não expô-los muito, um pouquinho, com cuidado. A casa, ela tem serviço de voluntariado? Por exemplo, uma pessoa que não seja... Quem são também os colaboradores que ajudam nessas atividades da casa? E se tem algum programa de voluntariado que a pessoa possa se dispor a ajudar? Se tem esse tipo de serviço? Nós contamos com funcionários públicos, cuidadores da Secretaria Municipal de Saúde, são funcionários que trabalham lá como cuidadores, que auxiliam esses moradores em todas as suas atividades, seja na hora de tomar um remédio, alimentação, do banho, os cuidados de higiene, da limpeza da casa, eles orientam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles participam de oficinas no CAPS, ou então, se tem alguma oficina no CAPS ou em algum outro lugar, os cuidadores levam esses moradores até lá, acompanham, como eu disse. A Regina mesmo é uma que vai sozinha e volta. Mas o Maciel, se a gente soltar, pode ser que ele se perca ou ele desvie do caminho. Então, a gente prefere acompanhar eles até lá. E voluntariado a gente ainda não tem. A gente tem, assim, alguns amigos próximos, meus e de funcionários,
que conhecem o serviço. Você é uma pessoa que está sempre presente com a gente nas festas, nas nossas reuniões e encontros. Hoje eu posso dizer que o Bruno é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com ele, que é um amigo, que começou a frequentar a casa e ajuda bastante, tem ligação, tem respeito por eles e também tem, por parte deles, esse respeito e carinho. Sua mãe também, né? Minha mãe eu passeia sei que muito, leva a no Regina para o cinema. Isso, Marilu agora também já soube que é ir no cinema junto. Mas, segundo a portaria, a gente pode firmar convênios com o terceiro setor, né? Mas ainda não temos, na nossa residência terapêutica, ainda não temos algum convênio firmado. Quem sabe daqui a algum tempo isso possa ocorrer. Eles conseguem fazer atividade física, alguma coisa assim? Não, ou também ainda não conseguiram inserir? Ainda, assim, a gente já teve uma tentativa, mas é uma coisa tem que ser feita um trabalho bem minucioso, porque cada um, né, são singulares os moradores, então cada um com a sua particularidade, né? De repente a gente tem 3 filhos em casa, consegue colocar todos no futebol, ou todos na ginástica, e eles desempenham bem. A gente, lá, por exemplo, tem a parte da deficiência física da Regina, que ela não consegue ter uma mobilidade muito grande, então algumas atividades para ela já não são adequadas. No entanto, para o Tiago, que é um outro morador, sim, a gente já consegue desenvolver mais. E a gente faz muito com eles ali dentro da casa. Se tem alguém que, por exemplo, quisesse fazer na casa, usar o espaço, né, para ensiná-los ou ocupá-los de alguma forma nesse sentido de atividade, alguma atividade que eles possam fazer, né, lá assim, na residência? Na residência. Não, pode sim, nós estamos com as portas abertas. A residência fica na Avenida Vicente Carvalho, na Rua do Lions Club, número 599, né? É lógico também, como toda casa, não é uma casa que está com as portas abertas, vem abrir, entrar e sair, mas conversando com a gente, procurando serviço, a gente fazendo estudo do que vai ser oferecido para eles, sim. Nós estamos dispostos e com as portas abertas a receber essas pessoas lá. Fabiano, você falou que são 5 moradores que são do Guarujá, né? Que estão na casa, que são do Guarujá. Vocês têm contato com algum parente dessas pessoas que moram, que estão na residência? E qual que é essa relação, esse relacionamento deles? Se tem contato com eles, se vão buscar, ou se vão lá visitá-los? Sim, nós temos com Marilu, que nós não temos contato nenhum, que é bem recente, a vinda dela para a residência. Mas dos outros moradores, nós temos contato com parentes. Alguns, por seus motivos particulares, não podem recebê-los em casa ou não querem, mas as portas estão abertas, eles podem ir lá visitar, alguns vão sim visitar. Tem contato com os moradores e eles visitam em algumas festas, geralmente Natal, Ano Novo, eles aparecem por lá. Não é uma ligação tão forte, até porque esse tempo, esse prolongamento no hospital psiquiátrico ou algum outro serviço, né? Cortaram esses vínculos. Eles cortam um pouco o vínculo, né? E é uma expectativa que, quando eles vêm do hospital, alguns que têm parentes, eles vêm com essa expectativa de eu vou voltar para minha casa. E aí a gente tem que colocar também para eles que não, ainda não, que isso pode ser possível e que é um dos nossos objetivos, né? Estreitar esses laços com a família para que eles sim possam voltar a morar com seus parentes. Eles conseguem lembrar alguma parte da história deles, assim, no passado, antes de entrar no hospital psiquiátrico? Eles lembram de muitas coisas. Pode citar um exemplo, assim, de algum? Eles lembram de muitas coisas, eles falam, conversam, eles sabem bastante. E, assim, as histórias são com muito sofrimento, né? Tem muito mais sofrimento do que alegria nessas histórias. Então, se a gente for conversar com um deles hoje, as alegrias são muito maiores hoje, né, na vida deles do que anterior. Porque eles tiveram uma história de abandono. O que marca neles é uma história de, Até porque não foram bebês é diferente de um bebê que é abandonado num orfanato, vínculo, né? Não, eles tinham vínculos com as suas famílias, eles ainda
cobram, perguntam, né? E por que eu não estou? Então, a gente tem que trabalhar isso também, porque ainda, não, você não está, mas pode ser que vá, né? Nós podemos afirmar, você vai, porque esses tipos de essas pessoas com esses tipos de sofrimento mental, eles criam, nós também criamos, mas eles muito mais, potencializam muito mais, né? Essa expectativa de, se você falar para um deles, amanhã nós vamos no cinema, se você não for, ele vai ficar ali, aliás, ele já fica antes, e se você fala, você vai voltar para sua família, eles também vão criar expectativa. Então, são histórias bem singulares, uns com mais sofrimentos, outros com menos, mas eles lembram, todos eles tenham um sofrimento mental mais leve ou mais grave, e eles todos lembram da sua história, assim, eles não esquecem. Tem o histórico de cada um acaba vindo à tona, né? Todos, assim, você pode até, o pessoal pode olhar e falar, não, mas isso é normal, mas não, tem muito sofrimento. Você olhando todo o histórico de cada um, você fala assim, nossa, eu estou bem, né? Graças a Deus, obrigado pela vida que eu tenho, né? Pelas chances que a vida me deu. Porque a deles, desde a mais simples, a que tem menos sofrimento, ainda é muito sofrimento. Tu tem alguma, poderia contar alguma história de algum deles para nós? Eu vou falar assim, sem citar nomes, né? Mas nós temos história lá de moradores, até que já passaram. Temos moradores que já passaram para a residência terapêutica e já foram para outros serviços. Mas nós temos casos de abuso sexual na infância, prostituição, alguns que perderam entes queridos e viram, isso causou um problema, então, de um irmão morto, de saber que o tráfico matou o irmão, perdeu o marido atropelado, algumas que vão gerando, potencializando todo esse problema mental deles. Que talvez não fosse tão grande, já tivesse uma pré-exposição e agravou com E agrava ainda mais essas perdas. Nós, quando perdemos um ente querido, um amigo, uma pessoa próxima, já gera um desconforto, às vezes caímos até em depressão. Imagina para essas pessoas que já têm o sofrimento, né? Essas pessoas acabam potencializando. E um descaso mesmo da família, o tratamento falha não por parte do sistema de saúde, mas às vezes a família não leva para o tratamento, deixa por lá. É muito mais fácil mandar para o hospital psiquiátrico, né? É muito mais fácil a internação dessa pessoa do que propriamente levá-la para um tratamento adequado nos CAPs, nos equipamentos que nós oferecemos para essa população. Entendi. E você, foi assim, na realidade, para trabalhar lá na unidade, não é só querer trabalhar, é também querer gostar, né? Porque, assim, todos eles têm como vocês já puderam conhecer um pouco, tem um histórico. Também entra a questão, alguns são agressivos. Como que você lida com essa situação? Quando eu fui convidado pela doutora Yara Bega para assumir a residência terapêutica, eu aceitei muito rápido, e alguns amigos meus de serviço público questionaram, falaram, mas como, né? Você é louco? Você é louco, fiquei recente de falar, mas você está louco? Eu falei, não, talvez eu já seja, não estou, né? E eu fui com a cara e a coragem. Eu também não sabia muito bem o que me esperava, o que eu ia encontrar lá. E, assim, alguns pacientes, alguns moradores já eram pacientes do serviço, né, da atenção psicossocial, dos nossos equipamentos, saúde mental, e eu tinha algumas informações, porque, olha, esse aqui é extremamente violento, você vai ver quando ele for para lá. E aí a pessoa foi, e tranquilidade total, né? E é lógico, às vezes eles têm sim não chega a ser surto, não tive nenhum surto muito grave deles, até porque eles são medicados, estão em tratamento, tem acompanhamento de psiquiatra, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, e isso tudo fora da casa, porque eles vivem como um cidadão comum, né? Como nós não temos lá o psiquiatra na nossa casa, o terapeuta, eles também não recebem dentro da residência terapêutica. Eles vão ao equipamento para poder ter esse atendimento. E, assim, a gente olhar para a situação com carinho, né? E aí também eu tenho tirar os preconceitos também. Porque a gente vai com preconceito... Se despir desse preconceito. Então,
eu olho para aquelas pessoas não como eu olho para uma outra pessoa qualquer, né? Também como olho para uma outra pessoa qualquer, mas sabendo que eles têm uma particularidade, que eles têm todo esse histórico, esse passado, esse sofrimento. E eu levo bastante em consideração toda essa história, né? Esse passado desses moradores. Que merece cuidado e amor. Que merecem cuidado, apoio, carinho, né? A gente tenta dar para eles o mínimo e acaba ali absorvendo. Eu acabei absorvendo ele como pessoas da minha família. Eu ia falar isso, né? que acabou levando para sua família. Isso, né? eu acabo tendo cada um talvez como um filho, né? E a gente nota isso porque, por exemplo, eles com os cuidadores, às vezes eles têm algum probleminha com cuidadores, que tem um contato menor com eles, eu chego na casa e falo, parou, e fica meio aquela coisa do paizão mesmo, né? Com eles. Ah, é muito bom. Eu já falei isso para o Fabiano, eu tive uma oportunidade de falar para ele e vou falar de novo. Que Deus escolhe as pessoas para os lugares certos, para cuidar das pessoas certas, né? Então, assim, cada um tem o seu objetivo e cada um é colocado no lugar que Deus quer na hora que permite. Eu acho que o Fabiano foi a melhor pessoa indicada para cuidar ali. Eu acho que os pacientes, não sei, né, como que seria se ele não fosse ele o cuidador, porque assim é um amor. E eu presencio isso. E a família do Fabiano também faz parte, porque na festa tá o irmão, tá a cunhada, tá sobrinho, tá todo mundo, tá a mãe, todo mundo nas festas. Então, Fabiano, a gente te agradece por essa oportunidade de esclarecer para a gente toda o que é a residência terapêutica, com as suas particularidades e os seus moradores. E eu te deixo à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu te agradeço, Clara, pelo convite. Obrigado, fiquei bastante lisonjeado, feliz, porque nós somos um serviço novo, que as pessoas ainda não conhecem, então isso aqui acaba sendo uma janela, uma porta, né, para as pessoas conhecerem o nosso serviço. Como eu falei, doutora Yara Bega, quero agradecer aqui agora, tenho a oportunidade de agradecê-la publicamente pelo convite. E, na época, a diretora Paula também, a enfermeira Paula Escudeiro, porque teve a escolha da Yara, a Paula assinando embaixo, endossando, né, para que eu fosse, tenho bastante apoio delas lá na secretaria. E eu convido as pessoas para que passem por lá e conheçam o nosso serviço, mesmo sendo um serviço que não é diferente, que não é aberto à população. Assim, não é aberto, não estou dizendo aberto que possa ir lá e colocar um morador, mas é aberto porque no momento que nós recebemos as pessoas de hospitais psiquiátricos e trazemos de volta para a cidade, ela passa a ser um serviço, sim, da cidade aberto à nossa população. E que as pessoas possam despir-se seus preconceitos, ter uma nova visão dessas pessoas e ver que é possível conviver com eles, né? E que eles são diferentes, ou talvez não, nós que somos diferentes, com o nosso olhar preconceituoso, muitas vezes. Muito bom. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Espaço Saúde.